Pronto aí, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre uma filósofa pensadora revolucionária contemporânea chamada Rosa Luxemburgo. Ela que viveu ali na transição do século XIX para o século XX, de 1871 a 1919. É uma defensora do socialismo revolucionário, ou seja, da revolução socialista. Mas ela defende uma revolução socialista de forma diferente. Não uma revolução socialista baseada no uso da violência, mas uma revolução socialista fundamentada na participação do povo. Então, o povo, na medida que o sistema capitalista vai se expandindo, ele perceberia que esse sistema econômico é um sistema baseado na exploração do homem sobre o homem. E as crises constantes que esse sistema produz acabaria levando a população a tomar consciência e a mudar, ou buscar mudanças cada vez mais radicais. Ela acreditava muito mais no poder da greve de massas do que do uso de armas para empreender uma revolução. Então, era uma crítica de Lenin, depois foi uma crítica de, na verdade, ela criticou Lenin e acabou de tabela criticando também o Stalin, que depois vai entender o socialismo ainda mais radical no sentido do uso da violência para implantar esse sistema econômico. Então, ela vai defender uma democracia socialista e a autogestão do povo e, diferentemente de Lenin, que acreditava que era necessário uma vanguarda, ou seja, de alguns iluminados dentro do Partido Comunista ou dentro do proletariado, alguns iluminados iriam guiar o povo, porque o povo sozinho não conseguiria entender revolução nenhuma. Acreditava lá. Ele dizia que era preciso ter um grupo de intelectuais treinados em táticas revolucionárias para que assim uma revolução fosse ou ocorresse de forma efetiva. A Rosa Luxemburgo vai criticar essa perspectiva de uma vanguarda. Para ela é o povo. O povo, diante da sua situação, das contradições que o sistema produz, ele ia perceber o quão nefasto é o sistema e ia se organizar através de greves para poder derrubar o sistema. Não através do uso da violência e não através de guias iluminados e melhores versados aí na teoria. Ela defende uma democracia socialista, autogestão do próprio povo. Era uma crítica do reformismo. Tinha uma ala dentro do marxismo, uma ala do Eduardo Bernstein, que era uma ala reformista, que queria reformas graduais. Ela defendia a revolução, mas não uma revolução brusca e uma revolução violenta. Uma revolução através de greves, através da organização do povo e do proletariado dos trabalhadores. Então, era uma crítica do centralismo de Lenin, depois de Stalin, centralizava o poder em si mesmo e no grupinho ali que estava próximo a eles, né? Ele criticou o autoritarismo de Lenin, depois também Stalin vai entender, vai levar isso à máxima potência, com o totalitarismo na União Soviética, né? Ela vai falar sobre o imperialismo, sobre como o capitalismo é fundamentado nessa busca constante por novos mercados. O imperialismo começa no século XIX com o neocolonialismo. Esse imperialismo vai fazer com que ocorra o quê? Eles busquem cada vez mais novos mercados. Lugares de onde extraem matéria-prima, lugares onde utilizar mão de obra barata e lugares como o mercado consumidor. Então o capitalismo precisa estar em constante expansão. Mas essa expansão imperialista leva a quê? Leva a guerras. E foi isso que levou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? É uma busca por acumulação de capital, mas essa busca por acumulação de capital faz com que os países entrem em conflito. Isso gera guerras, as guerras geram crises econômicas, as crises econômicas fazem com que o povo perceba como o sistema funciona e assim se organize para fazer a revolução. Era o que acreditava Rosa Luxemburgo, né? Ela vai empreender aí uma espécie de revisionismo na teoria de Marx. Marx dizia que não havia revolução sem armas. Rosa Luxemburgo vai dizer que é possível ocorrer uma revolução sem armas, através de greves, através de paralisações. Na medida que o sistema vai produzindo crise, por causa principalmente das guerras, isso aí vai fazer com que o povo vá se organizando e
buscando a implementação de mudanças no sentido de transformar o sistema capitalista no comunista, né? Mas tudo isso tem que se dar de forma espontânea, não de forma com líderes que são iluminados, como Lenin ou Stalin da vida, né? O povo que vai percebendo ali, diante das crises, que aquele sistema econômico não presta, é ruim, produz miséria, fome, deixa a maior parte da população em necessidade. Então tem que ser espontâneo, tem que nascer do povo a organização da revolução, né? E não de dias ou de seres iluminados, como aconteceu com os soviéticos, um grupo bem específico, Lenin ali e o seu grupinho, né? Ela vai defender o internacionalismo, ou seja, a expansão dessa revolução. Ela vai defender a solidariedade muito mais do que a revolução armada. Ela vai fundar a Liga Espartaquista. Depois isso vai acabar inspirando movimentos do final ali da União Soviética na Polônia. Esses movimentos vão levar à crítica do Partido Comunista, que é um partido geralmente autoritário, e a defesa aí de uma posição mais, como podemos dizer, mais pacífica e mais fundamentada de fato do que seria as intenções e o desejo do povo, e não de alguns guias iluminados ali, né? Então, defende uma democracia radical, verdadeira, onde o povo está no poder. O que aconteceu na Revolução Russa não foi colocar o operário, o proletariado no poder, mas um grupinho de Lenin e dos seus, né? Ela defendia a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, coisa que também não existiu na Revolução Russa, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela é uma defensora então da Revolução, mas acabou em tragédia, né? Ela, defendendo os seus ideais na luta espartaquista, ela acabou sendo assassinada no contexto ali do entre guerras, né? Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, para ela, a greve de massa resulta de condições sociais com inevitabilidade histórica, ou seja, o capitalismo vai fazer com que os países entrem em guerra. As guerras geram crises econômicas, essas crises vão fazer com que o povo perceba que esse sistema não presta. E aí o povo se organiza e busca empreender as mudanças desse sistema. Então isso começa em 1826, no século XIX, é a primeira greve geral no Reino Unido. Então as greves acontecem sempre, porque ciclicamente o sistema capitalista produz crises. Pelo menos uma a cada década, uma grande crise no mundo. E isso vai fazendo com que o povo se organize. Ela acreditava, né? De fato isso acontece. Se a gente olhar para as crises recentes, nós tivemos em 2008, isso não levou à ascensão dos socialistas ao poder, mas levou à ascensão de uma nova direita. Então, chegando no poder no mundo inteiro. A crise de 2008, depois o coronavírus também levou uma crise aí que também não levou à revolução. O Marx teorizou em 48 aí no Manifesto Comunista que a revolução, né, e a mudança histórica são resultado do conflito das classes, da guerra, da luta armada, né, entre a burguesia e o proletariado, a classe dominante e a classe dominada. Deu horário aí? Então, estão liberados.